Uma delicada coleção de ausências. Fica comigo nesse vídeo e eu vou te convencer a ler ou não esse livro. Bom, foi minha última leitura finalizada, eu terminei mais ou menos com 3 semanas de leitura, o que eu considero uma leitura arrastada, né? Quando o livro é um pouquinho melhor, é um pouquinho mais fluido, a história é mais interessante, tende a ser um pouco mais rápido. Então, de antemão, eu falo pra vocês que a leitura não é tão fluida assim. Bom, as primeiras páginas, eu diria que o primeiro capítulo me prendeu bastante, porque a gente tem ali a Margarida, que é a personagem principal, e a gente tem um ambiente um pouco diferente, né? Ela começa a trabalhar num circo e aí a gente fica criando aquela expectativa. Mas antes de começar a falar sobre a história em si, eu queria falar um pouco sobre as perspectivas da autora, o tipo de escrita, enfim. É o último romance, né, da Aline Bay, e os outros 2 livros dela, né, que agora, fechando com esse terceiro, de acordo com ela, poderia ser considerado uma tríade involuntária. Esse livro, ele é parecido, talvez, com os outros, ele tenha uma correlação, mas eles, de acordo com a própria autora, eles são autônomos e independentes, mas tendem a traçar ali um mesmo nível de história, né, acontecimentos simples. É uma coisa que eu tenho observado nos livros atuais, mais contemporâneos, e eu digo não ali da década de 60, de 70, mas os últimos livros, né, dos últimos 10, 15 anos, é justamente isso. A história, o fundo de tela, né, o ambiente, é muito simples. Parece que você tá, sei lá, vivendo aquilo, ou você já viveu aquilo, de tão simples que é, né, os acontecimentos, e isso talvez faça com que os livros dela e de outros autores acabe chegando, né, de certa maneira nas pessoas, acalentando, e muitas das vezes, muitas dessas pessoas acabam fazendo uma grande propaganda do livro, e quando você vai ler, você dá de cara com uma história extremamente simples, talvez pouco fluida, personagens muito simples, um romance realmente nada demais. O que eu esperava desse livro? Eu esperava um fundo reflexivo. Como assim um fundo reflexivo? A gente está diante, né, de um romance. Então, muitas das vezes, por mais que seja um cotidiano, seja ambientes normais, o dia a dia mesmo das pessoas, a gente acaba esperando diálogos talvez mais complexos, mais profundos, né, principalmente por conta do título. Os outros 2 livros dela têm títulos, querendo ou não, chamativos. O do Pássaro nem tanto, mas a da Valsa do Adeus, enfim, Coreografia do Adeus, me chamou a atenção por conta do título, porque eu justamente imaginei que seria algo mais reflexivo, que traria ali ensinamentos. Muitas pessoas discordam de mim, porque eu falo que o livro ele precisa trazer, de certa forma, reflexões e ensinamentos. Óbvio, nem sempre, porque muitos de nós eles querem apenas ler por diversão, por lazer, né? Querem sair desse ambiente reflexivo e pensativo demais, mas era o que eu estava esperando por conta do título, né? Uma delicada coleção de ausências. Eu pensei, nossa, vai ser algo poético, vai ser algo que eu vou terminar, vou fechar o livro e vou falar, caraca, nossa, que pesado, porque os 2 não ficaram juntos. Eu tava esperando isso e não foi o que aconteceu, tá? Então, de antemão, aqui o meu sincero, como que eu posso dizer pra vocês? Não digo arrependimento de ter lido, mas fui um pouco frustrada quando fechei o livro, né? Porque eu realmente estava esperando um pouquinho mais. Mas o que eu percebi, né, é que tem muito do mundo feminino nos livros dela. E ela é uma escritora feminina, então a tendência é essa. E ali a gente tem 3 mulheres, né? Margarida, Laura e Filipa, e a Glória, né? Só que essas 3, a Margarida, a Laura e a Filipa, elas estão tendo que conviver com a ausência de Laura, e mais na frente eu vou explicar para vocês, tá? Mas, de antemão, é uma história
marcada pela ausência de uma personagem e o como isso impacta na vida das outras personagens. E aí, ali, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que ela vai tentando incluir temas femininos que eu particularmente achei extremamente desnecessário, mas vamos para a história. Antes de adentrarmos de fato na história, é importante a gente citar qual era a intenção da escritora, qual é o apanhado geral da história, para vocês já terem aqui uma noção. De acordo com ela, são 3 fatores. Herança de silêncio, uma herança de silêncio que vai percorrer 4 gerações. Afetos truncados, ou seja, a dificuldade de dizer o que sente, a proximidade, o carinho, o afeto, né? E as faltas, principalmente de uma das personagens, que acaba influenciando na vida de outras 3 personagens. É basicamente focado no mundo feminino, digamos assim, tá? E que acaba moldando os personagens. Bom, como que começa a história? Começa com Margarida, muito jovem, e ela é uma atriz circense, né? Ela começa a trabalhar no circo, ela começa a ficar muito animada com aquilo, ela começa a se apaixonar pelo dono do circo, eu não lembro exatamente, mas eu acho que era um mágico, e aí ela se apaixona por ele, eles ficam juntos, e aí ele ensina para ela ler as mãos. Sim, através das linhas ali, a ler as mãos das pessoas. E aí ele, em um dado momento, lendo a mão dela, fala que ela vai passar por momentos muito difíceis, por questões de amores, enfim. E aí você fica, né, aquela parte inicial, eu confesso que eu realmente fiquei curiosa para saber qual seria o desfecho, como seria a vida dela. E aí, naquele momento, eles estão juntos, ele ensina ela e ele depois expulsa ela do circo, ela vai embora. E aí no capítulo seguinte, ela já é avó. Simplesmente um salto enorme, né? E a autora justificou esse salto como o tempo, a vida. A gente tem essa impressão de que a vida passa muito rápido, né? Que muita coisa fica lá atrás, que quando você piscou, você já é muito mais velha. É a ordem natural, mas eu acho que esse salto tão grande não foi uma coisa tão confortável, porque você estava ali num desenvolvimento, numa história, num começo muito bom, né, desenvolvido, e depois você vai ali para um momento que ela já é avó, você não sabe quem é o pai da criança, e aí você fica pensando, será que era o dono do circo, e por isso talvez ele expulsou ela, enfim. E aí ela tá cuidando da neta, simplesmente. A filha dela, ela já teve uma filha e a gente não acompanhou isso, que é a Glória, e é justamente a ausência da Glória, né, que vai moldar esses outros personagens. A Margarida, a Laura, que é filha da Glória e que é cuidada por Margarida, né? E aí vai passar o dia a dia delas, o crescimento. E aí chega um momento que a autora, falando ali sobre o seu livro, como foi desenvolver, ela fala como se a Margarida, a Glória, a Filipa, que é a mãe da Margarida, e a Laura fossem uma mesma pessoa, né? Ela tenta nos dar a sensação de que é a mesma pessoa em vários momentos da vida. Eu acho que ela poderia ter trabalhado isso de uma forma muito mais envolvente, digamos assim. Você não se apega muito ao personagem, né? Vai contando ali o seu dia a dia, a Laura indo pra escola, conhecendo o seu corpo. Inclusive, teve umas partes assim que eu achei desnecessário, eu diria assim. Óbvio que a gente sabe que a menina vai conhecendo seu corpo, o corrimento, por exemplo. E ela cita vários momentos disso. Ai, nossa, a calcinha, sempre aquela marca na calcinha que ela não sabe o que é, ela conhecendo o seu corpo. Eu acho que esse livro tinha um potencial no começo e pelo título, mas ele foi ficando naquela linha tênue, sem novidade alguma. Talvez a novidade maior seria a Filipa, que é a mãe da Margarida, voltando para ficar com elas. Então, 3 gerações numa mesma casa. Então, a gente vai vendo esse dilema, como que é, né, depois de tanto tempo. Enfim. E aí a Margarida vai cuidando da
da mãe, a Laura vai tendo acesso à bisavó dela, né? Ela vai ali conhecendo uma outra versão de um outro corpo feminino. A intenção talvez tenha sido essa, né? Justamente falar corpos femininos, ou vidas femininas, momentos femininos, mas não foi nada. A narrativa em si, eu acho que ela poderia ter ido, não deveria, mas poderia ter ido para um outro lado, né? A gente fica esperando esse romance, esse acesso de amores que a Margarida poderia ter, né? A gente não sabe nada sobre o pai da filha dela, e aí fica aquela coisa. Aí você lembra o ator, o dono do circo, falando para ela que ela ia passar por momentos e tal. E aí você fica esperando isso e simplesmente não acontece, é só simplesmente o dia a dia das 2, depois das 3, e aí a gente fica se perguntando onde que tá a Glória, por que a Glória fez isso. Não tem muitos indícios, elas têm que conviver com a ausência da Glória. Basicamente é isso. E aí surge um personagem, e eu acho que foi um momento, assim, um outro momento que eu fiquei esperando que talvez aparecesse um romance, algo mais caloroso, algo mais inovador na vida da Margarida, que é um cara, né, que tá ali na história, que acompanha ela, que acompanha a vida dela ao longo dos anos, que conheceu a Glória, né, agora tá conhecendo a Laura, e aí você pensa, ele tá se apaixonando pela Margarida, né, ele tem um carinho, ele tem um cuidado com as 3, com as 4 depois, né, com a Filipa, mas chega no momento que eu acho que é um momento que eu não tava esperando, que dá a entender que, na verdade, ele não está gostando da Margarida, ele está gostando da Laura, que é uma menor de idade, que é uma criança. E aí chega um momento ali em que a Laura precisa ir pra escola e a amiguinha, os pais, a mãe da amiguinha não vai poder buscar ela, e ela vai com esse senhor, com esse rapaz, claramente bem mais velho que ela, e aí ele leva ela na escola, e ela ali na fase de conhecer o seu corpo, ele começa a se tocar, né? Ele começa a se tocar, e aí dá a entender, não é que dá a entender, tem uma frase específica, tem um momento específico ali que mostra que houve o ato, e aí depois ele fala para não contar pros adultos, porque eles talvez não vão entender, enfim. Tem esse momento que já é um problema de um outro livro famoso, que eu fiz o comentário aqui, que a Tatiana Feltrin, ela tem feito, eu não digo uma propaganda, mas ela tem deixado claro, não vamos fazer propaganda de uma coisa que é extremamente estranha, esquisita, ruim. Não é nem uma questão ruim de se ler, mas uma propaganda muito alta do livro, como se fosse, nossa, e tem sérios problemas, né? E aí, eu inclusive compartilhei com vocês, num vídeo mais curto, num short, que é essa cena de sexo explícito entre uma adolescente, criança praticamente, com um adulto, né? Que lá no Tudo é Rio também, enfim, aconteceu. E aí que deixa muitas pessoas chateadas, né? Porque você não tá esperando isso do livro. O problema não é nem ter, embora seja, tá? Mas a forma como ele é dada. Muitas das vezes passando um certo pano, não fazendo ali, sei lá, eu teria desenvolvido, por exemplo, Margarida descobrindo que isso aconteceu, e aí um desenrolar diferente, né? E aí acontece isso com a Laura, e aí chega um momento que me bate um estalo, e talvez vai acontecer isso com vocês se vocês lerem o livro, que é, e se Laura é filha de... É filha de Glória, óbvio, né? Filha desse rapaz. Porque, aparentemente, do jeito que é narrado ali, dá a entender que esse rapaz também ficou com Glória. E talvez seja por isso que ela fugiu, por isso que ela foi embora, depois que ela entendeu o que aconteceu com ela. E aí ele simplesmente tem uma relação sexual com a sua filha. Eu fiquei pensando que talvez seja isso. Ou eu entendi errado. Pode ser também. Mas não é um negócio agradável de ler nem um pouco. Eu com 25 anos, quando eu leio essas coisas dessa forma, eu fico muito incomodada. Óbvio, é o que acontece muitas das vezes no dia a dia, na vida de muitas pessoas, de muitas jovens. Mas não é algo agradável de se ler e que faça você, meu Deus, fazer uma grande propaganda do livro.
Eu indicaria esse livro? Não, não indicaria. Se você quer uma leitura rápida, o livro tende a ter uma leitura rápida, porque é um livro curto, mas eu acabei demorando mais do que devia, mas não é um livro que simplesmente me agradou, né? Eu tava vindo de uma leva de livros muito bons, assim. E aí eu simplesmente comecei esse super empolgada, achando que, enfim, ia vir esse lado filosófico, reflexivo, talvez até poético, e aí me deparo com um livro simples, com alguns problemas, que talvez não sejam problemas, talvez seja realmente o objetivo da autora, né? Dar esse salto, dar essa impressão, mostrar essa coleção de ausências, da ausência de um personagem na vida desses outros personagens. Mas basicamente é isso. Se eu pudesse dar uma nota pro livro de 1 a 5, eu talvez daria 1,5, 2, no máximo, estourando. Eu confesso que, pela experiência ruim com o livro, eu talvez não queira ler os outros, né? Eu sei que eu vivo fazendo talvez uma propaganda aqui de que eu prefiro os livros clássicos, mas eu tenho, se vocês olharem o canal, vocês vão ver que eu tenho tentado dar chance aos livros mais atuais, mas tenho tido uma dificuldade, porque eu tenho percebido que o problema é recorrente na maioria das obras. É aquela mesma coisa, o estilo de escrita, a linguagem, talvez muito acessível, e talvez não seja exatamente o que eu queria, e enfim. Mas a resenha é essa, tá? Desculpem o cenário, eu estou mudando e é por isso que não tem livros atrás de mim, tá? Mas eu não poderia deixar de dar continuidade ao meu trabalho, indicando livros pra vocês, tá? Se Deus quiser, semana que vem tem resenha de Retratos de Dorian Gray, livro que eu demorei pra ler. Demorei para começar a ler e simplesmente estou amando, porque ele tem justamente isso que eu acho que os livros deveriam ter, mas acabam não tendo, que é esse lado um pouquinho mais reflexivo, não aquela coisa chata e pedante e cansativa, mas enfim. É isso, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e indique livros aí contemporâneos, clássicos, enfim, que marcaram a sua vida, que você gosta muito, que você quer que eu leia e traga a resenha aqui. Deixe nos comentários e um forte abraço, um beijo e até a próxima resenha.